retratar a questão do servo sofredor, desde o final ali do capítulo 52 de Isaías. E cabe ressaltar, nesse primeiro momento, que o Redentor da humanidade, ele era indesejado pelo povo. Ele veio para nos salvar, mas foi rejeitado. Mesmo sendo o Messias prometido, o ungido de Deus, já há pouco mais de 700 anos, o profeta Isaías já anunciava esse acontecimento. Então, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. O povo judeu, ele julgava que os males de um homem seriam resultado de sua própria iniquidade. É o que está escrito aqui no verso 4, de forma assim bem objetiva, né? Um homem que havia sido mal, ele acabava se dando mal. Então muitos, assim como aconteceu no Calvário, olhavam para Jesus com um certo desdém, achando que ele realmente merecia aquilo, que ele era verdadeiramente culpado, quando houve aquele momento em que foi lançado para o povo a responsabilidade, se o povo escolhia a Jesus ou a Barrabás. E o povo, ainda que inflamado por alguns judeus, alguns líderes judaizantes, decidiram então que libertassem a Barrabás, mas que Jesus fosse morto. E nessa noite queremos então pensar com vocês acerca desse contexto, daquilo que Jesus passou por mim e por você, pela humanidade. A carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Percebemos então uma troca. O amor de Deus é tão grande pela humanidade que o próprio Deus se tornou, ele assumiu a culpa dos nossos pecados, para que através dos seus feitos fôssemos feitos justiça de Deus. Glórias ao nome do Senhor por isso. E foi na cruz que tudo isso ocorreu. O ápice, o clímax, foi lá na cruz, onde Jesus suportou o castigo pelo nosso pecado, assumindo ali a nossa culpa e morrendo em nosso lugar, cumprindo a lei que dizia que a alma que pecar essa morrerá. Quem era para estar naquela cruz éramos nós, era a humanidade, mas Jesus assumiu a culpa e se colocou em nosso lugar, para ser o nosso Redentor. E por isso estamos aqui hoje, nessa noite de ceia, para celebrarmos por tão grande salvação, por tão grande libertação, por tão grande conquista. Éramos escravos do pecado e, como resultado, merecíamos a morte. Mas Jesus, ele tomou sobre si o que era nosso, para que através dos seus atos, para que através da sua ressurreição, não apenas os atos que o levaram à morte, mas a sua ressurreição, nos desse tão somente o perdão, mas também a garantia dessa herança, porque em Cristo fomos justificados, e através de Cristo temos paz com Deus. Amém? Que haja paz no seu coração nessa noite. Glórias ao nome do Senhor por isso. Então, irmãos, ele era homem de dores, diz o texto no verso 53, era desprezado, era o mais rejeitado desses homens de dores, que sabe que ia padecer. Jesus, ele experimentou tudo isso. Como diz uma canção, eu creio que tenha no cantor cristão, na harpa, com certeza tem, quando diz: foi na cruz,
foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Então, houve uma troca. Aquele lugar era para nós, era para a humanidade, mas Jesus assumiu essa culpa em nosso lugar. E dentre os males, os problemas, os traumas, as dores que ele enfrentou, podemos observar nesse contexto, então, que Jesus experimentou dor física e morte. Segundo os historiadores, a morte de cruz era uma das formas mais horríveis de execução que o homem já havia inventado naquela época. Era algo lento, até ele ser completamente sufocado. Mas antes da cruz, Jesus já sofreu muitas outras dores. Aquele caminho que o levava à cruz, a qual denomina-se Via Dolorosa. Por aquela via, Jesus carregava ali aquilo que seria o instrumento da sua morte, o madeiro. E não somente o peso do madeiro, mas o peso da nossa culpa. Não somente o peso do madeiro, mas levava ali uma série de insultos que deveriam ser partilhados à humanidade, mas tudo ficou sobre os seus ombros. Não somente os insultos, mas Jesus também sofreu literalmente na pele, chicotadas e tantos outros males que o seu corpo físico havia recebido. Por que não pensarmos numa coroa que foi colocado em sua cabeça, onde receberam ali vários fúrios e aquilo causava dores e males incríveis? Por que não também os cravos nas mãos e pés, pregos pontiagudos que atravessavam? Não só a dor daquele material atravessando sua mão e pés, também os momentos em que ele esteve ali preso, em que cada movimento, por menor que fosse, fazia com que aquela dor intensificasse ainda mais. E tudo isso ele passou por nós. Também houve a dor de carregar o pecado. Irmãos, Jesus, ele não só foi, mas ele é 100% santo. Mesmo enquanto homem perfeito, cremos que Jesus viveu no mundo onde havia pecado, viveu no meio de pessoas onde vivenciava o pecado no meio das multidões. Todavia, Jesus esteve continuamente por 100% santo, incontaminável. Essa obediência ao Pai, para que Ele então tomasse sobre si a nossa culpa, foi movida de um amor incondicional. O amor de Deus por nós é algo grandioso, difícil de compreensão para muitos de nós, porque só o Senhor foi capaz de fazer o que Ele fez. Não há um homem que pudesse tomar tal posição. E esse amor é um amor que vem de Deus, é um amor totalmente puro, não é um amor corrompido pelo pecado, é um amor 100% santo. Quando o apóstolo Paulo escreve sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai falar a respeito do amor, ele vai dizer uma série de coisas, dentre elas, dons, seja
dos anjos, dos homens, se ele falar em línguas, nada disso adiantaria se não houvesse amor. Ele chega a ponto de falar que se um determinado ser humano se colocasse à disposição de ser entregue, até mesmo sem essa motivação, não adiantaria absolutamente nada. E esse amor que Paulo vai declarar ali nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, nós percebemos isso muito clarificado em Jesus. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus passou tudo isso, sendo ele paciente, benigno. Jesus em momento algum foi soberbo. Esse amor o levou até o ápice, o momento mais difícil para um ser humano suportar. Mas ele foi movido por esse amor a ponto de levar por mim e por você o pecado de toda a humanidade. Não apenas os meus pecados, que são muitos, não apenas os seus pecados, que também são muitos, mas o pecado de uma humanidade inteira. Se fizermos uma análise rápida, olha para dentro de você, veja o quão pecador você é, e aí multiplique isso por uma humanidade inteira. Jesus pagou o preço. Glórias a Deus, porque hoje nós podemos nos achegar à presença de Deus, porque o preço já foi pago. Aleluia! Glória a Deus! E esse preço tem uma comparação interessantíssima. Quando diz, no versículo 27 e 28 do livro de Hebreus, no capítulo 9, o qual está escrito: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então o autor aos Hebreus é enfático em dizer que o ser humano tem apenas uma vida. O que acabou de morrer é o juízo. A questão de que o ser humano pode morrer hoje e voltar amanhã e morrer de novo, isso não tem base bíblica. A questão da reencarnação não tem base bíblica. Aos homens está ordenado morrer uma única vez. E da mesma forma, olha o que diz no verso seguinte: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Assim como após a morte vem o juízo, assim também Cristo padeceu naquela cruz de forma voluntariamente para, de uma vez por todas, tirar os pecados de muitos. Tudo aquilo que João Batista havia falado relacionado a Jesus quando ele o viu chegando, temos o complemento aqui na carta aos Hebreus, quando João Batista vê Jesus e declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para pagar a penalidade dos nossos pecados, de uma vez por todas. O autor aqui está declarando que não há mais nenhum outro sacrifício a ser feito. O preço já foi pago. Se você crê, você é liberto. Se você crê, você é salvo. Se você crê, você tem vida eterna. Porque o preço já foi pago há mais de 2000 anos. Porque para aqueles que creem, o complemento aqui do texto diz que ele vai aparecer uma segunda vez. Aleluia. E ele não vem mais para se entregar por nós no madeiro, mas ele virá a segunda vez,
sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Porque a primeira vez ele assumiu a nossa culpa, mas em breve ele virá para reinar em glória. Amém? Santo é o nome do Senhor. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. 1 Pedro, no capítulo de número 2, versículo 24, logo um pouquinho à frente aí do texto. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Vou repetir. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro. Diga, os nossos pecados. Foi ele quem fez isso. Para que nós, diga, nós, morto para os nossos pecados, vivamos para a justiça. Aleluia. Por suas chagas fostes sarados. Ele levou sobre si toda a maldição, para que através dele sejamos uma bênção. Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, para que através da sua morte e ressurreição nós sejamos saudáveis espiritualmente, tenhamos saúde espiritual. Ele morreu a nossa morte, para que nele tenhamos vida e vida abundante. Ele sofreu toda a culpa, sem merecer, para que eu e você recebêssemos do Pai o perdão, e não mais fôssemos inimigos de Deus, mas hoje somos amados e amadas do Pai. Você é um príncipe, você é uma princesa de Deus, amém? Você é filho, você é filha do Altíssimo, aleluia, porque o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Você crê em Jesus? Então você é filho de Deus, você é filha de Deus, aleluia, glórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 3, aleluia, versículo de número 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Ele nos resgatou da maldição da lei. Havia um preço a ser pago, e Jesus, ele riscou a cédula que era contra nós. Ele pagou o alto preço, e hoje eu e você somos livres para adorá-lo, livres para cultuá-lo, livres para amá-lo, porque ele nos amou primeiro. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Exaltado seja o nosso Deus. Também ele sofreu a dor do abandono. Falamos da dor física e a morte. Falamos da dor de carregar os pecados de muitos. Mas Jesus também sofreu a dor de ser abandonado. No momento em que Jesus mais precisava de alguém para estar com ele,
de um discípulo que pudesse estar ao seu lado. Todos fugiram. Ele enfrentou sozinho um dos momentos mais difíceis. Seria o peso da culpa, dos nossos pecados. Mateus, no capítulo 26, versículo 56. O contexto aqui mostra o momento em que Judas já tinha toda a estratégia com aqueles homens que iam prender Jesus, e vinham com espadas, e vinham com porretes e com tudo para prendê-lo, como se fosse um salteador. E Jesus chega a ponto de falar para eles que se ele quisesse, ele podia rogar ao Pai, e certamente o Senhor mandaria legiões de anjos para contê-los. Mas o verso 56 diz que tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos, deixando-o, fugiram. Nesse terceiro momento, eu imagino os discípulos falando para Jesus uma frase que, quando eu ouço, eu confesso que eu fico preocupado. Quando alguém, em nossa época presente, declara assim: estamos juntos. Talvez aqueles discípulos tivessem dito para Jesus isso algumas vezes: não, estamos juntos. Mas na hora mais difícil, em que Jesus necessitava de alguém, todos fugiram. Assim como quando Jesus estava no monte orando, e ali com a sua alma angustiada, ele chama um dos seus para estar com ele pelo menos uma hora em oração, e ninguém aguentou. Jesus, você não consegue ficar comigo nem uma hora? Jesus estava ali num momento difícil, estava ali chorando diante do Pai, estava ali se derramando na presença de Deus, porque a sua alma estava realmente sofrendo, sabia do que ele iria enfrentar. Mesmo sendo Deus, ele estava num corpo como o nosso. Por isso Isaías vai falar a respeito desse homem de dores, porque não era um momento simples que ele iria enfrentar. Quando diz: era desprezado e mais rejeitado entre os homens de dores, que sabe o que é padecer. Verso 4: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então era alguém que sabia o que ia enfrentar. Mas nem assim é aquele povo, aqueles que diziam estar com ele o tempo todo: pode contar comigo. Na hora não estava. Mas glórias a Deus que o nosso Senhor não voltou atrás. Glórias a Deus que Ele não desistiu. Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque o nosso Redentor está vivo. Amém? Ele foi até o fim, mas a morte não pôde detê-lo. Aleluia! E hoje estamos aqui para cultuá-lo e declarar a nossa gratidão a Ele. Amém. E se não bastasse tudo isso, Jesus também ainda sofreu a dor de suportar a ira de Deus. A ira de Deus contra o pecado. Estamos vivenciando dias difíceis, dias conturbados. E apesar de tudo isso,
ainda podemos sermos muito gratos a Deus pela sua misericórdia. Porque, como diz as Sagradas Escrituras, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas vão se renovando dia a dia. Glórias a Deus pela sua misericórdia. Porque quando chegar o momento da ira de Deus, irmãos, não queremos nós experimentar a ira de Deus. A ira de Deus era contra o pecado, contra aqueles que voluntariamente o cometiam. Mas nesse contexto, Jesus veio para assumir o nosso papel. Ele se voluntariou para ser aquele que pagaria o nosso preço. Porque a santidade de Deus exige um castigo pelo pecado, e Jesus sofreu essa ira. Jesus assumiu para si a responsabilidade de receber essa ira de Deus até o fim. Enquanto ele levou sobre si essa ira de Deus, para nós foi transformada em favor. Jesus suportou a ira de Deus. O próprio Filho, o próprio Deus encarnado, em determinado momento, sentir-se só, até mesmo ali abandonado pelo Pai, por conta de tal situação, porque estava ali agora assumindo o meu lugar, o nosso lugar. Aquele momento em que Jesus estava na cruz, agonizando, ele declara: Deus meu, por que me desamparaste? Enquanto os homens zombavam dele, alguns tentavam entender o que ele estava dizendo. Ele está chamando por Elias, mas Jesus estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Não que o Pai estivesse abandonando, não, mas Deus é santo, ou melhor, vamos falar isso no superlativo, Ele é santíssimo. E por ser muito santo, Deus não tolera o pecado. E naquele momento, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo tendo assumido nossa culpa, ali estava o sacrifício para aplacar a ira de Deus. Quando a alma peca, o salário do pecado é a morte. Mas Deus é um Deus de amor e misericórdia. E Ele oferece a vida. Há um dom gratuito de Deus. Porque Deus é gracioso. E esse Deus, Ele proporcionou-nos a salvação por intermédio do seu único Filho, do seu amado Filho, que voluntariamente se colocou naquele madeiro, assumindo nossa culpa, assumindo nosso papel. Ele suportou a ira de Deus até o fim, até poder no seu último suspiro declarar: está consumado. E aquilo que era a ira de Deus, a qual Jesus suportou,
trouxe para nós a sua graça salvadora. Primeira carta de João, no capítulo 4, versículo de número 10, está escrito o seguinte texto: nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, aleluia, Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Há um preço que foi pago naquela cruz. Jesus pagou a penalidade dos nossos pecados, para que a ira de Deus então fosse aplacada e nós recebêssemos dele o perdão, a graça, a vida, para nos conceder salvação e paz. Jesus padeceu no madeiro. Hoje, se temos vida e paz, temos apenas por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só nele, só nele. Não há outro, não existe outro, não há nenhum outro que possa fazer tal coisa senão Jesus Cristo. No livro de Atos, no capítulo de número 4, aleluia, versículo de número 11 e 12, Pedro e João sendo interrogados pelo Sinédrio, por aqueles líderes. Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a declarar algumas verdades, e ele diz o seguinte: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal, em qual a igreja está firmada, em quem a igreja está sustentada. E ele continua dizendo: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus concede paz e vida àqueles que nele creem. Glória a Deus. E tudo isso porque ele pagou o preço dos nossos pecados. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 24 e 25: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Jesus morreu no madeiro por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou, aleluia, por causa da nossa justificação. Hoje temos nova vida em Cristo Jesus, aleluia. Hoje somos nova criatura em Cristo Jesus. Hoje temos vida abundante em Cristo Jesus. Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo de número 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, escravo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, aleluia, e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
lhe deu o nome que está acima de todo nome, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que era o servo sofredor, aquele que se entregou voluntariamente naquela cruz, aquele que suportou dor física e morte, suportou os nossos pecados, aquele que suportou o abandono, aquele que suportou a ira de Deus, para voluntariamente pagar a penalidade dos nossos pecados. Ele vive, Ele reina, porque a morte não pôde segurar o Senhor da vida. A história não terminou no madeiro, aleluia, porque nós cremos que aquela cruz na qual Jesus Cristo voluntariamente se entregou por nós está vazia. Também cremos que aquele local onde colocaram o nosso Senhor ali morto também está vazio. Aleluia. E também cremos que hoje o único lugar que está ocupado é o trono. Porque a morte não pode deter o Rei da vida, o Senhor da vida, o dono da vida, o nosso Redentor vive. Amém? O nosso Libertador vive. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Ele, sendo o único justo, tomou sobre si os nossos pecados e suportou o que éramos merecedores, suportou o que era para mim e para você, a morte e a separação de Deus. Mas hoje nos foi concedido vida e vida abundante, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Se hoje estamos aqui cultuando, não há mérito nenhum em nós. Se somos hoje pessoas melhores, não há mérito nenhum em nós. Tudo isso porque, num determinado momento da nossa história de vida, fomos agraciados, presenteados com a salvação em Jesus Cristo. Sim, Ele sofreu tudo aquilo para que eu e você não tenhamos que sofrer mais. Ele padeceu naquela cruz para que eu e você tenhamos vida. Ele deixou o seu lugar de origem, o trono da glória, para se tornar um de nós e para sofrer em nosso lugar, para que em Cristo Jesus, em breve, possamos também ter direito a estar com Ele, no lugar que Ele preparou para aqueles que o amam. Ele deixou a sua glória, para que em breve nós tenhamos o direito de ver a sua glória, de vê-lo como Ele é, cheio de glória, aleluia, majestade, glória, aleluia.